E a gente continua esse assunto agora aqui no estúdio do Negócios em Foco, recebendo o Paulo Andrade, ele que é analista de negócios e relacionamento da consultoria Conecta. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço e participação. Paulo, a gente está falando então sobre leis, incentivos fiscais para as empresas. A gente falou agora na reportagem da Lei do Bem e a gente sabe que existem muitas leis que podem beneficiar as empresas na questão de empréstimos, créditos. Por que muitos empresários ainda não acessam esses benefícios? Na sua visão, qual que é o principal impedimento, vamos dizer assim? Um dos principais impedimentos ou essa visão que é extremamente difícil é essa ideia da burocracia, de que somente empresas grandes que podem ter acesso ou que a governança ela esteja absolutamente estruturada, e a gente vem para desmistificar esse tipo de visão, considerando que hoje outros benefícios fiscais como a Sudam e a própria Lei do Bem são voltadas para empresas desde pequeno ao grande porte, e aí a gente tem entrado e mostrado a eles que com uma governança estruturada, desde o básico, uma contabilidade ali com as informações transparentes e claras, a gente consegue acessá-los. Bom, então acho que o primeiro entrave seria a desinformação. Muitos empresários, então, eles não conhecem as leis, não sabem quais são esses incentivos. Qual que é o primeiro passo para esse empresário, de repente, que está assistindo a gente agora, claro, e pensa, poxa, então, se existem essas leis, quais são, onde que ele pode dar o primeiro passo para buscar acesso a essas informações? Primeiramente ele pode nos buscar, que a gente vai fazer uma análise mais detalhada sobre o negócio, sobre quais tipos de benefícios eles podem acessar, porque, por exemplo, a Sudam ela é voltada para indústrias no estado, e a gente está falando aí de uma redução de até 75% no imposto de renda de pessoa jurídica. Então, é realmente um incentivo fiscal extremamente importante para o empresário. Então, o primeiro caminho é isso, é buscar a gente, porque a gente pode fazer o esclarecimento, ter esse tipo de informação mais clara para ele. E caso ele não se enquadre, a gente pode mostrar também os caminhos para que ele possa se enquadrar. Você também, na primeira pergunta, você respondeu sobre a questão de um empresário achar que o processo todo para ele conseguir acessar uma lei, um incentivo fiscal, é muito burocrático. Eu entrevistando principalmente empresas menores, microempresas, empresas de pequeno porte, já ouvi esse tipo de resposta, principalmente sobre licitação. Sim. Eles falam, nem vou participar porque é muito difícil, minha empresa não vai se enquadrar. Isso é um mito ou realmente é mais difícil para uma empresa pequena se enquadrar em todas as regras que existem, às vezes, para acessar o incentivo fiscal? De forma alguma, entendo como um mito, porque hoje, se eu sou um empresário, se eu viso o lucro, se eu tenho esse objetivo mesmo, se eu estou empregando, se eu realmente estou produzindo para o Estado, eu tenho direito a esse acesso independente do meu porte. Então, realmente é muita desinformação, ou o empresário lá na ponta no dia a dia, com todas as demandas e atividades que tem aderentes a ele, realmente ele não consegue parar e visualizar esse tipo de possibilidade. Diante da sua atuação, você já atendeu e atende diversas empresas. Você percebe assim que as empresas que conseguem acessar os incentivos fiscais, isso para elas é um combustível para ela realmente crescer, expandir as operações dela? Nossa, é muito legal quando dá certo, a gente submete o projeto, ele é aprovado e o empresário, assim, ele vê sentido mesmo no dia a dia. Hoje a gente sabe o quanto que o empresário, no cenário atual, com alta taxa de juros, com as cargas tributárias, a gente entende o quanto é difícil ser empresário. Então, quando a gente chega, mostra realmente como ele pode reverter esse próprio imposto que ele pagaria para investimento dentro da empresa, é algo sensacional. E falando ainda em incentivar as empresas a crescerem, nós falamos até agora aqui sobre a parte de incentivo fiscal, que são oferecidos ali por meio de leis. Mas tem também outras formas desse empresário conseguir
um tipo de incentivo ou benefício para que ele cresça. Por exemplo, as linhas de crédito. Existem linhas de crédito que são ofertadas pelos governos através das agências de fomento, mas tem também aquelas de bancos privados, cooperativas. Vocês também fazem esse trabalho de consultoria para que esse empresário faça uma avaliação de qual é o melhor caminho para ele conseguir crescer? Sim, completamente. Desde o advento da NIB, que é a Nova Indústria Brasil, e com as 6 grandes missões que é realmente voltada a reindustrializar o país, a gente tem visto, né, a própria agência voltada para estudos e pesquisas, que é a FINEP, ela recebeu um aporte muito grande. A gente está falando aí de cerca de 300 bilhões até final do ano de 2026. Então, são recursos que os empresários eles podem estar acessando a taxa de juros muito baixas. A gente está falando aí de taxas que pode chegar até 6,7. Então, perto hoje de uma Selic que a gente está em 14, mais um spread bancário, ele vai pagar 20% num acesso a crédito diferente. E hoje, pela inovação, a gente consegue garantir que o empresário ele tem acesso a uma taxa de juros mais baixa e realizar esse investimento dentro das empresas. Então vamos falar sobre esse tema agora, Claro. sobre captação de recurso específico para inovação, para investir em inovação. Primeiro, Paulo, é importante o empresário ter na mente dele muito claro o que é inovar. Fala um pouquinho sobre isso. Claro. O mais interessante é quando, na primeira conversa com o empresário, a gente pergunta: você está inovando na sua empresa? E ele acha que é algo extremamente estranho, algo disruptivo, e a gente começa a entender o negócio, ele começa a explicar como ele mudou um processo, como ele adquiriu uma máquina, adaptou ela para a realidade dele, e aí a gente vai demonstrando, olha, tudo isso aqui que você já realiza é um processo inovador, tudo que você já está trabalhando com sua equipe também é algo de inovação, né? Existem os índices de maturidade da inovação que vai de 1 a 9, e a gente consegue estruturar ali aonde ele está, aonde a gente consegue melhorar dentro do processo dele, mostrar também que com a aquisição de um novo equipamento, ele pode aumentar ainda mais a competitividade dele e, consequentemente, garantir esse aumento de maturidade. Bacana. E ainda falando nessa questão de inovação, existem então linhas específicas para investimento nesse segmento. Como que esse empresário pode fazer, de repente, uma autoanálise para saber se é o momento dele realmente buscar um acesso a um crédito ou se é o momento dele reorganizar a gestão do negócio dele? Porque a gente sabe que o brasileiro ele é muito empreendedor, Claro. Ele é muito criativo, mas às vezes peca na questão da organização financeira, contábil. É preciso organizar a casa primeiro, antes de buscar uma linha de crédito? É bastante importante ter essa parte financeira e contábil bem estruturada, mas também a gente pode auxiliar nesse sentido de garantir por meio de oficinas, demonstrar quais tipos de demonstrações contábeis são importantes para visualização, quais tipos de outras informações que também vão ser relativamente importantes na hora de submeter isso ao agente financeiro para acesso ao crédito. Além disso, é muito importante ele entender, né, que na hora dele querer realizar isso, qualquer outro projeto que muitas das vezes ele deixou ali parado na gaveta, por conta realmente de um dificuldade de acesso ao crédito, ele pode resgatar, ele pode vir conversar com a gente, que a gente mostra o elemento inovador que tem ali e vamos, né, mostrar a ele como que dá para dar prosseguimento. E para a gente finalizar, eu quero que você fale um pouco sobre o cenário atual. Ele está favorável para o empresário conseguir benefícios para a empresa dele, seja em forma de linha de crédito, seja em forma de lei com incentivos fiscais? Está um momento bom para o empresário que quer crescer a sua operação, que quer expandir o seu negócio? Excelente. Esse é o melhor momento que a gente tem, justamente por ter essa visão do próprio governo nessa capacidade de reindustrializar o país. Então, o empresário ele pode
finalmente, né, ter acesso a um crédito que vai ser acessível. A gente está falando dele conseguir amortizar isso em até 6 anos, então ele consegue ter um fôlego financeiro, ele consegue realmente adquirir aquele maquinário que vai facilitar o processo, vai melhorar a competitividade dele aqui no país. Então, a gente convida, né, todos os empresários que eles tiverem e queiram, né, vir conversar com a gente para a gente dar prosseguimento nesses projetos. Tá certo, então eu conversei aqui com Paulo Andrade, ele é analista de negócios e relacionamento da consultoria Conecta. Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. E chegamos ao fim dessa edição, te agradecendo mais uma vez pela sua audiência, desejando uma semana muito abençoada para você e, é claro, sempre muitos bons negócios. Até mais, tchau, tchau! Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. O Negócios em Foco é o primeiro programa de Mato Grosso sobre empresas e negócios com uma abordagem atual e criativa. Pessoal, eu estou agora aqui com o Jack, tecnologia aplicada à educação. Parece um console de videogame. O nome é Megatron. Aquele cafezinho para o brasileiro é uma tradução histórica. Tem esse teto solar aqui. Cada vinho tem uma história por trás. Que dica que você daria de empreendedorismo para um jovem? Acredite no seu sonho, não desista nunca, porque tem espaço. Honestidade. Esse eu acho que é o pilar de qualquer empreendimento. Fala que mais de 70% do acesso à disponibilidade. André, muito obrigada pela sua participação aqui. Te espero então para um bate-papo e um cafezinho no Negócios em Foco, todo domingo às 9 da manhã, comigo, Andressa Boa Sorte. Eu espero você.